Então hoje a gente vai falar de gasometria arterial. Como interpretá-la? Como interpretar se, em sendo uma acidose metabólica, como deveria estar a PaCO2? Em sendo uma alteração respiratória, com alteração primária da PaCO2, da PCO2, como deveria estar o bicarbonato? A gente deve lembrar que numa acidose metabólica, por exemplo, o mecanismo de compensação com tamponamento, com compensação respiratória, compensação renal, vão contribuir para a queda da PCO2, principalmente do ponto de vista respiratório. Se o indivíduo tem uma acidose, uma cetoacidose, o que é comum clinicamente? Aquela respiração rápida superficial de Kussmaul, que exatamente é uma respiração para eliminar PCO2, para reduzir PCO2 e equilibrar um pouco melhor o pH. Então funciona muito desta forma. Quando eu tenho queda do bicarbonato, eu tenho uma compensação de queda da PCO2 que é atingida através da hiperventilação. A gente tem mecanismos de equilíbrio, de compensação do organismo e a gente tem fórmulas para saber se aquela atividade do organismo está acontecendo dentro do esperado ou se, por exemplo, eu tenho um distúrbio misto. Eu posso ter, por exemplo, uma acidose metabólica piorada com uma acidose respiratória. E conhecendo essas pequenas fórmulas que eu consigo identificar isso, logicamente que num contexto clínico eu somo isso ao caso clínico e fica mais fácil ainda de fazer essa interpretação. Dito isso, vamos para o nosso primeiro caso, lápis e papel na mão, ou então o seu tablet ou mesmo no celular. Você vai anotar o valor da gasometria. O valor da gasometria num caso de overdose por tranquilizantes. Então, qual é o valor dessa gasometria? Primeiro eu vou contar o caso, né? Uma paciente de 30 anos, saímos um pouco da pediatria, mas não importa. Aqui podia ser um adolescente também, mas o importante aqui é a interpretação da gasometria. Vamos lá. Paciente de 30 anos em coma, respondendo apenas a estímulos dolorosos, respiração superficial, são observadas caixas de tranquilizantes vazias, próximas à cama da paciente. Então, provavelmente uma tentativa de suicídio e com uso de tranquilizantes que levaram a uma queda na função respiratória. E o que a gente vê numa gasometria arterial feita imediatamente antes da assistência ventilatória? pH de 7,2, 7,20, PCO2 de 80, bicarbonato de 23. Para interpretar a gasometria, primeira coisa, a gente vai usar 3 parâmetros sempre. O pH, onde vou definir se tem acidose ou alcalose, sendo que o pH ideal é 7,40. Eu sei que de 7,35 a 7,45 ele é normal, mas para fins de interpretação da gasometria, se há ou não um caminho para a acidose, se o processo começou com uma acidose e foi relativamente equilibrado, ou se começou com uma alcalose e foi relativamente equilibrado, para isso eu uso o pH padrão, percentil 50, que é um pH de 7,40. Apesar do normal variar de 7,35 a 7,45, se o pH tiver 7,42, o processo inicial acima de 7,4 é de uma alcalose. Se tiver 7,39, o processo inicial que gerou aquele problema levou inicialmente a uma acidose, porque o organismo nunca hipercompensa. Ele não vai sair de uma cetoacidose diabética com pH de 7,1 e passar para um pH de 7,50. Não vai. Nem vai passar de 7,4. O equilíbrio do organismo é chegar perto do ponto ideal, que é 7,4, mas nunca ultrapassando. Porque eu estou combatendo uma causa base. Não estou invertendo isso. Então,
o pH que a gente vai utilizar como parâmetro para a interpretação da gasometria é o pH ideal, 7,40. Então vou olhar pH, bicarbonato adequado, 24. Tudo bem, ele pode variar de 22 a 26, mas o ideal que eu vou usar como parâmetro para minha interpretação, pH 24, percentil 50. E a PaCO2, 40. É o percentil 50, é o ponto perfeito do PaCO2, da PaCO2. Sempre que eu falar PaCO2, estou falando da PaCO2, né? Do CO2 no sangue arterial. PaCO2 ideal, 40 milímetros de mercúrio. Então, pH 7,4, bicarbonato 24, PaCO2 40. Na nossa paciente, relembrando, pH dela está 7,2, PaCO2 80, bicarbonato real 23. Qual é o distúrbio? Há algum distúrbio? Primeira pergunta. Há algum distúrbio? Sim. Olhei para o pH, vi que há um distúrbio. Qual é o distúrbio? Acidose ou alcalose? Bem, pH 7,2 tem uma acidose. Uma acidose, olho para o bicarbonato. O bicarbonato está 23. Eu falei que ele pode variar de 22 a 26. O ideal é considerar o 24, mas está muito próximo do 24. A acidose não deve ser pelo caminho metabólico. Olho para a PaCO2, 80. Certamente temos um excesso de PaCO2, temos uma acidose respiratória. Então isso já está definido. Nosso paciente tem uma acidose respiratória. Qual foi o mecanismo? Uma hipoventilação por uso de tranquilizantes, uma overdose. O tratamento é um suporte ventilatório, né? Antagonistas de benzodiazepínico, se aplicável, monitoramento na UTI e por aí vai. Mas a pergunta que eu estou fazendo, pensando na gasometria, é: o bicarbonato, eu estou com uma acidose respiratória, o mecanismo de equilíbrio, de tentativa de compensação, será, ao mesmo tempo que aumenta o PaCO2, aumenta o bicarbonato. Aumenta o CO2, aumenta a ligação CO2 com água, aumenta o H2CO3, que se dissolve em H+, e bicarbonato. Aumentou CO2, aumentou bicarbonato. Aumentou bicarbonato, aumentou CO2. Diminuiu o bicarbonato, diminuiu o CO2. Diminuiu o CO2, diminuiu o bicarbonato. É assim que funciona. Essa é a regra. Aqui eu tenho PaCO2 muito alto. O que eu esperaria? Que o bicarbonato estivesse muito alto. Não é o que eu estou vendo. Mas tem uma fórmula para eu calcular o bicarbonato adequado nesse paciente. Qual é a fórmula? Para cada 10, anota isso. Quando o distúrbio é respiratório, meu ponto de partida para descobrir quanto que é o bicarbonato será a partir do CO2. Então, se o distúrbio inicial é respiratório, como foi aqui, uma insuficiência respiratória, o meu cálculo do bicarbonato é baseado no CO2 que tem alteração primária, inicial. Para cada 10 de PaCO2 que varie para cima, o bicarbonato varia para cima se for um processo agudo, de 3 a 4. Se for um processo crônico, de 1 a 2. Então, subiu o PaCO2 10 pontos acima de 40, o bicarbonato aumenta em relação à sua base 3 a 4 no processo agudo, 1 a 2 no processo crônico. Aqui foi um processo agudo, então vamos considerar 3 a 4. Média, 3,5. Para cada 10 de aumento no CO2. A partir de 40. Só que PaCO2 do nosso paciente está em 80. Aumentou 10 de 40 para 50, mais 10 de 50 para 60, mais 10 até 70, mais 10 até 80. Aumentou em 40. Para cada 10, então 4 vezes 10, 40. 4 vezes, para cada 10 aumentou 3,5 no bicarbonato. 4 vezes aconteceu isso. 4 vezes 3,5, pode fazer aí na calculadora, que vai dar 14. Então, do bicarbonato basal, que o correto é 24, eu teria que somar 14
e chegar a 24 mais 14, ver se não está certo, 38. O bicarbonato esperado para esse paciente seria 38, só que está 23, está bem abaixo do esperado. Então ele não tem uma acidose só respiratória. Ele tem uma acidose mista, porque ele tem um componente respiratório e um componente metabólico. Porque o bicarbonato está bem abaixo do que deveria. Entenderam o detalhe?